Fala pessoal, tranquilo? Aprender com o próprio erro é muito bom. Porém, melhor do que isso, aprender com o erro dos outros é melhor ainda. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 erros que o Luiz Barsi Filho cometeu ao longo da sua trajetória e que ele relatou em uma reportagem até que antiga, porém com aprendizados atemporais. Sem dúvida nenhuma, apontar os grandes acertos, os sucessos que algum investidor teve ao longo da sua trajetória, isso acaba sendo muito importante, porque serve como uma prova social. Olha, essa metodologia funciona, aquela não funciona, e por aí vai. Só que a gente fica sujeito a um viés, e que ele se chama viés de sobrevivência. A gente sempre vai olhar para aquilo que deu certo, achando que é o mais prevalente. Só que infelizmente não é, porque erros são cometidos ao longo do caminho. Nesse vídeo, o nosso objetivo é justamente trazer esses erros cometidos pelo Barsi e que todo mundo está sujeito a cometer tais erros também, de modo que a gente possa aprender e evitá-los. Até porque, às vezes, deixar de errar é mais importante do que sempre acertar. Tem uma grande diferença nisso, principalmente quando estamos falando de algo de longo prazo. Dito isso, vamos fazer um pequeno resumo dessa reportagem que foi publicada na Infomoney em 2016. Tem muito tempo, mas é inacreditável o quanto o aprendizado ali ele é atemporal. Esses erros servem demais para todos os investidores que gostam da metodologia do Barsi. Para quem não sabe, já houve uma aproximação entre o Barsi e a Suno, uma famosa casa de análises de ativos financeiros aqui do Brasil. E em 2016, no próprio portal da Suno, foi publicado uma reportagem sobre os erros e os tropeços que ele acabou cometendo ao longo da sua trajetória. E sim, para quem já tem essa dúvida, o Barsi já teve ações da Oi. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses erros que eles apontam. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é em relação à qualidade da administração e o quadro societário. Ele fala que isso é extremamente importante. E eu lembrei muito de um quadro mais atual, que é o caso da IRB. A administração passou por uma fraude muito grande nos últimos anos, está tentando se reformular, mas até o presente momento, janeiro de 2022, a gente não tem qualquer sinal de estabilidade ou de reversão desse quadro, dessa fraude realmente que aconteceu no passado recente. Mas indo diretamente ao primeiro erro que ele cometeu, é em relação à aquisição da Oi. O presidente tinha feito uma declaração afirmando que iria pagar 2 bilhões de dividendos por ano. Como o valor de mercado da empresa estava na casa dos seus 20 bi, nós tínhamos aí um dividendo de 10%. Então, por enquanto, estava dentro da metodologia que ele desenvolveu. Sem contar, é claro, que a Oi faz parte de um setor perene, que é o de telecomunicação. Porém, o que acabou acontecendo é que várias condutas e atitudes tomadas pela diretoria acabaram corroendo essa promessa de 2 bilhões para 500 milhões, o que torna algo muito preocupante, porque caiu para 1/4 aquela promessa de dividendos. Só que até aí não teve muito problema, porque as ações caíram de 8 para R$ 2, mantendo então os seus 10% de rentabilidade. Caiu o preço para 1/4, a promessa de dividendos também caiu para 1/4. É ruim, sem dúvida, tem que entender o motivo disso, mas ainda continuava com um dividend yield, uma rentabilidade interessante. E outros fatos acabaram acontecendo. O grande ponto é que a perda do valor investido chegou ali a ser maior do que 95%. E o grande aprendizado que ele tirou foi avaliar a qualidade da administração. De novo, eu já falei isso em outros vídeos. Quando você investe em empresas, você está investindo em projetos, e projetos são conduzidos por pessoas. Eu sei que é uma análise muito subjetiva, mas é importante fazer essa avaliação. E com certeza nunca vai ser suficiente, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Porém, ao analisar outras entrevistas que esses gestores eles acabam fazendo, até mesmo na internet, em podcasts, em portais específicos, ler alguma reportagem sobre o histórico dessa pessoa, ou até mesmo no caso da Klabin, que existe um livro que se chama A Saga da Família Klabin-Laffer, em que conta toda a trajetória desde o início e até
o presente momento, como a empresa foi gerida, isso é muito importante e não é tão difícil ter acesso a essas informações. Outro erro muito comum que é cometido pelos investidores é comprar a ação de uma empresa muito boa e se empolgar com os primeiros ganhos e acabar vendendo. Até mesmo Warren Buffett fez isso no início da sua carreira, ainda quando era um adolescente. Isso é péssimo, mas a gente entende por que as pessoas acabam cometendo esse erro, porque gera uma certa empolgação. Você compra um ativo, estudou, avaliou, entendeu do negócio, quis se expor àquela empresa, àquele projeto, e ele começa a valorizar 5, 10, 30, 50, 100%, 150%. Qual que é a reação natural para um jovem investidor ou algum iniciante nesse mundo? É liquidar a posição e consolidar o lucro. Até porque há quem diga que lucro bom é lucro no bolso. Eu não diria que isso está errado não, talvez esteja incompleto. Porque se a empresa está crescendo, se ela está tendo uma valorização e os dividendos continuam acompanhando, não faz muito sentido você acabar saindo desse negócio. Parece que é algo sustentável. Quando a cotação sobe, a rentabilidade vai acompanhando, porque os números da empresa, o desempenho da empresa também está crescendo. O sinal de alerta começa a ficar mais aceso quando existe alguma distorção do mercado. Aquele ativo triplica, quadruplica o seu valor, porém os números da empresa, a parte operacional, a parte financeira, não está dizendo a mesma coisa. Então, é justamente nessa oportunidade que eu enxergo um momento para você se desfazer desse ativo. Entenda, é mais a perda de fundamentos ou uma irracionalidade do mercado que me faria sair desse investimento. E olha só o que acabou acontecendo. Ele fez o investimento no final da década de 1990. A Klabin valorizou mais de 100 vezes. É complicado isso. É muito fácil também olhar do retrovisor. Depois que tudo aconteceu, fica fácil. Quem vê uma valorização de 3, 4 vezes, não imagina 100 vezes. E isso realmente encanta aos olhos. Não se iludam. Sempre façam uma reavaliação dos seus investimentos. Continua atendendo todos aqueles seus critérios que o fizeram entrar lá no passado? Sim. Continue nele. Continue sendo sócio. Continue sendo parceiro desse negócio. Perdeu algum fundamento? Alguma irracionalidade do mercado está gritando na minha frente que realmente aquele alerta está aceso? Opa, talvez seja interessante vender. Talvez. E continuando sobre os erros que ele acabou cometendo, é a questão de você estudar e analisar uma empresa, um projeto e investir menos do que deveria. É mais um arrependimento, ou como costumam dizer por aí, aquela dor de corno. Você viu que aquela empresa tinha um bom fundamento, tinha uma boa gestão, estava no setor perene, tinha bons números, tinha bons projetos. Você foi lá e se expôs àquele ativo. Não dá para saber qual que vai ser o capítulo que vai ser escrito amanhã, sem dúvida nenhuma. Mas você tem que ter uma segurança naquilo que você acredita e naquilo que você faz. E isso pode ser traduzido em exposição. Ninguém está falando aqui para ser imprudente, de maneira nenhuma. Mas se você realmente enxerga algum bom projeto, não faz sentido você não se expor ou você se expor menos do que deveria. É claro que essa percepção e principalmente essa segurança e tranquilidade, ela vai acabar vindo com o tempo. E ele mesmo fala isso. Infelizmente, não me senti seguro para fazer aquele investimento. Então eu não vejo muito como um erro, porque ele naquele momento não estava preparado. E muita gente não está preparada para fazer uma grande exposição a um grande projeto que vai acabar surgindo eventualmente durante toda a sua jornada de investidor. E o último erro que o Barsi relata nessa reportagem de 2016 é olhar o dividendo como se isso fosse aquele principal motivo do seu investimento. Não, não é. E isso fica muito claro quando ele fala sobre Itaú, que lá no passado custavam centavos. Ele acabou ficando encantado pelos dividendos de outros bancos, como por exemplo o Banco Noroeste e o Banco Bandeirantes, que pagavam dividendos maiores. Mas o Itaú estava firme e forte ali. Ele existia, era bem consolidado, era um bom projeto, mas por conta dos dividendos mais atrativos de outros bancos, ele acabou desviando o seu foco.
e esse talvez seja um erro: a perda do foco. Lembre-se, foco, paciência e disciplina. Esse é o tripé dessa metodologia desenvolvida por ele. Falando assim parece realmente muito simples, mas essas 3 palavras, elas fazem toda a diferença durante a sua trajetória. Se você perder um desses 3 princípios, dificilmente você não vai acabar cometendo algum erro. Não tem jeito. Então a ideia desse vídeo foi justamente trazer para vocês alguns tropeços que ele acabou cometendo ao longo da trajetória. Também é importante mostrar o erro porque torna ele mais humano. Quando a gente só fala do lado bonito da história, parece que ele é um super-herói, algo imaculado que nunca conseguirá ser atingido. E não é bem assim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se realmente gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe o comentário aí para a gente poder compartilhar e conversar sobre algumas ideias. O link dessa reportagem eu vou deixar também aqui na descrição. Ah, e é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. E por hoje é só.